Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Hoje eu tô aqui para poder apresentar para você essa edição fabulosa que acabou de chegar ontem aqui para mim, os fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 6. Então você que já estava ansioso aí para essa edição chegar, ontem eu acho que já começou, essa semana passada na verdade já começaram a entregar essas edições para quem comprou na pré-venda. Então, eu pude aproveitar uma promoção aí da Panini, da pré-venda, e pude adquirir a minha edição aqui, número 6, dessa edição definitiva, que vale muito a pena, hein, galera? Se você não viu ainda aí no canal da edição número 5, onde começa aquela fase perfeita dos X-Men, né? Então, dá uma ligada aí no canal. Eu vou colocar aqui embaixo também, para que você possa também assistir aí, o unboxing, né, do volume 5. Bom, a gente tem essa capa aqui fenomenal, então, lá dos X-Men, com essa faixa, né, The Day the X-Men Died, né, o dia que os X-Men morreram. Temos contribuições aí dos artistas, ó, Chris Claremont, John Byrne, Roger Stern, George Pérez, Michael Nesser e Rich Buckler. Tá? Então temos essas contribuições aqui. Aqui atrás, como a gente já sabe, né, nós temos a clássica galeria de capas, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto. A galeria de capas dessa edição, inclusive tem a da capa dessa edição definitiva também, que está aqui. Então para quem gosta de ver aí as capas, né, das edições dos X-Men, essa eu tenho formatinho. Lembro que eu tenho formatinho aqui em casa. Então é lá, essa edição aqui de 440 páginas reúne Incredible Hulk Annual de 78, número 7, Marvel Team Up, número 89, Uncanny X-Men de 63, número 111 a 128 e X-Men Annual número 3. Lembrando, galera, que esse número que está aqui, né, essa data que está aqui entre parênteses, eu até agradeço aí alguém que falou no canal aí pra mim, que na verdade quando a gente tem essas datas entre parênteses não quer dizer que foi escrito naquela época, né? Mas o gibi foi criado naquela época, né? Mas naquele ano em si, né? Mas a edição, na verdade a maioria dessas histórias que estão aqui, elas fazem parte dos anos de 78 para frente, tá? Então em muitos aspectos quando se trata dos X-Men, essa foi a sequência de histórias que ditou o padrão para tudo o que se seguiu e definiu a série para o quarto de século seguinte, estabelecendo muito dos conflitos e relacionamentos primordiais que ainda repercutem nas histórias atuais. Aí uma declaração de Chris Claremont referente aí a essa edição fabulosa aí dos X-Men. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em cada história, vamos dar uma pincelada aqui para ver o que a gente tem nesse unboxing tão especial aí dessa edição tão aguardada, né? Na verdade, essa daqui tá menos aguardada do que a de setembro. A de setembro o pessoal tá aguardando pra caramba, porque é a edição onde você vai ter lá a morte da Fênix, né? Eu acredito também que vai ter o Dia do Futuro, o tema do filme dos X-Men, né? Aquele do futuro, né? O futuro esquecido. Então vai estar maneiro a próxima edição de setembro aí. Enquanto isso, temos essa edição aqui de julho, abrindo aí alas para algumas edições aqui bem especiais, histórias bem especiais. Então aqui a primeira capinha aqui com Wolverine. Olha lá, nós temos roteiro de Chris Claremont, John Byrne, Roger Stern, desenhos de John Byrne, George Pérez, Michael Nesser, Rick Buckler. E aí então, temos outras pessoas aqui participando nessa edição também. Tá? Quais são as histórias que nós temos aqui? Temos algumas aqui bem legais, ó. O Mal que Assola, Jogos Mentais, Magneto Triunfa, Confronto, Desolação, Visões da Morte, O Resgate da Terra Selvagem, Guerra Psíquica, O Afundamento do Japão, A Véspera de Natal, Procurando o Wolverine, Vivo ou Morto, Tiroteio no Rodeio, Chore pelas Crianças, Escuta-me, diga parar, se já ouviu, se dou risada quando dói, só dou risada quando dói,
gritos no picadeiro central, o incêndio no céu, há algo errado na ilha Moore, mais afiado que dente de serpente, a qualidade do ódio e a ação do tigre. Como eu falei para vocês, edições que acompanham desde 78, outubro de 78, e que vão até dezembro de 79. Então nós temos uma compilação aqui de pouquinho mais de um ano de edições aí dos fabulosos X-Men. Galera, eu devo confessar para vocês que eu nunca fui de comprar muito gibi dos X-Men. X-Men nunca foi meu forte assim, né? Mas eu me interessei bastante por essa edição definitiva, principalmente a partir do volume 5. Eu acho que vale a pena colecionar a partir dali. Se você gosta da equipe clássica aí, né? As histórias final dos anos 70 e 80, que para mim são as melhores. Por exemplo, eu não estou acompanhando a saga dos X-Men, né? Mas eu estou acompanhando esse daqui, pelo menos. Tá? Então a gente tem uma introdução aqui por Stan Lee. Uma introdução foi dada lá por Excelsior, de 93. E aí temos a primeira história aí, já a participação com o Hulk, o mal que assola. Então temos a participação aqui nessa história do Hulk. Além disso, temos lá o Anjo também participando. Essa história aqui, a gente tem lá o roteiro de Roger Stern e John Byrne, a arte de Bob Layton, arte final, né, as cores e tudo mais. Desenhos aqui do John Byrne também. Beleza? Então, é o que nós temos nessa primeira história aqui desse compilado. Deixa eu passar para vocês. Se eu não me engano, eu cheguei a ver essa edição numa edição do Hulk já também. Então eu vou passando aqui para vocês verem rapidinho, né, o que a gente tem em cada história. Né, uma história que a gente está vendo aqui, sentinelas estão envolvidos aqui nesse enredo, né? Junto aqui com a participação do Hulk. Então vamos lá, pulando aqui para a segunda história. Nós temos essa Jogos Mentais. Tá? Aqui a capinha aqui dessa edição, Jogos Mentais. Esse carinha aqui, na verdade, ele aprisiona alguns X-Men. Ele faz eles acreditarem que eles estão nesse picadeiro ali para poder participar realmente de circo e tudo mais. Até que o Fera descobre, né, o que está acontecendo e ele tenta então ver o que vai fazer para poder salvar essa galera. Tá? Olha lá então, aqui nós temos então roteirista Chris Claremont, John Byrne, os desenhos aqui do John Byrne. Beleza? Então tá vendo? Eles estão aqui tudo no circo. Na verdade, eles estão meio que em transe, né, nessa história. Eles não estão muito por dentro do que está acontecendo aqui. E até que o Fera, na verdade, ele percebe o que está acontecendo e ele descobre, na verdade, que o inimigo aí que está por trás de tudo é esse carinha aqui, o Mesmero, né, o Mesmero, não sei como que pronuncia o nome dele aqui, tá? Mas é ele que está por trás desses jogos mentais aí com os X-Men. E aí, a gente tem aqui a volta triunfal, né, que é o que fala aqui, o Magneto triunfal do famoso inimigo dos X-Men. Tá? Aqui então nós temos a capa dessa terceira edição aqui, né, a terceira história. Vamos ver lá quem é que está participando aqui. Eu acredito que são os mesmos, né? Chris Claremont e John Byrne, os desenhos. Beleza, então aqui nós temos a Magneto aqui participando dessa história. Se eu não me engano, nessa história aqui tem o final dessa parte, né, dos jogos mentais, mas também aparece uma outra ajuda aqui para o Magneto, que é uma ciborgue chamado Babá, que acaba dando um trabalhinho para os X-Men. É aqui mesmo. Até lembro dessa história aqui, alguma coisa dela lá de trás. Então, ela acaba dando um trabalhinho aí para os X-Men em algumas histórias. Então aqui a gente tem a quarta história, né?
confronto, ó, Chris Claremont e John Byrne ainda, desenhista. Por isso que esses desenhos são tão legais, galera, porque o John Byrne tá participando, meu. Esse cara é muito bom. Olha só as expressões faciais dele. É que eu falei, eu não gosto muito, né, assim, do que está acontecendo hoje em dia, né, nos quadrinhos dos X-Men. Eu não acompanho, na verdade, o que está acontecendo hoje em dia, o que está acontecendo nos quadrinhos dos X-Men, mas essas fases clássicas aqui são fabulosas mesmo. Bom, temos então aqui a quinta história, que é exatamente a capa, né, dessa edição definitiva. E aqui a gente tem, vamos lá, Chris Claremont, John Byrne ainda. Tá quase para fazer um ônibus daqui a pouco do John Byrne só dos X-Men. Olha lá. Então tem uma participação aqui. Na verdade, eles começam a ser introduzidos aqui à Terra Selvagem, né? Nesse quadrinho aqui. Eles são levados para a Terra Selvagem. E lá várias coisas começam a acontecer também, envolvendo principalmente a tempestade. Olha lá, essa história aqui, ó, Visões da Morte, John Byrne ainda. A sétima história que a gente tem aqui. Aqui, ó, aparece o Kazar. Então o Kazar ele começa a participar das histórias aqui, lá na Terra Selvagem. Então o Resgate da Terra Selvagem. Essa é a sétima história dessa edição. Eu vou passando, né, para vocês não terem muitos spoilers aí. Mas aí, ó, Guerras Psíquicas, né, uma edição especificamente aqui falando do Professor Xavier. Muito legal, gente. Tô bem animado para essa edição aqui. E aí, você tá animado aí? Tá animado para fazer essa coleção dos X-Men aqui também? Como é que tá? Ou você só tá colecionando do Homem-Aranha, dessas edições definitivas? Conta para mim aí. Bom, tem essa história aqui sobre o afundamento do Japão. O que você mais gosta das histórias dos X-Men? Eu gosto muito da questão que mostra sempre o diferencial deles, né, em relação às outras pessoas, né, como que o diferente é tratado, né, basicamente. A véspera de Natal. Deixa eu ver aqui, eu acho que isso daqui não é John Byrne mais. Não, ainda é John Byrne. Chris Claremont, John Byrne, continua ainda ele. Tem bastante edições mesmo com o dito cujo aqui, o John Byrne. Procurado Wolverine Vivo ou Morto, John Byrne ainda. Muito legal. Já chegamos aqui mais da metade da edição. Chris Claremont, John Byrne. Tiroteio no Rodeio. Eu não estou passando assim com muitos detalhes para vocês, justamente para não ficar dando muito spoiler, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, a participação da Tropa Alpha. Ó. Inclusive, o cadernado, né? O ônibus da Tropa Alpha tá demais também, galera. Então, se você não viu ainda esse ônibus aí da Tropa Alpha, vale muito a pena dar uma bisoiada aqui. Chore pelas Crianças, John Byrne ainda. A gente vê que John Byrne, ele arrasava, né, galera, nos anos 80 e 90, e ele foi, eu não sei, foi um dos principais mesmo, né, que participou nos desenhos aqui dos heróis. Agora a gente tem uma participação aqui do Homem-Aranha. Essa edição é do Uncanny X-Men, e a gente tem a Chris Claremont, John Byrne, desenhista também. Então aqui a gente tem uma participação do Teioso, né? Dando o ar da graça dele aqui.
Depois só dou risada quando dói. Bom, eu tô passando aqui bem rápido para vocês, só para a gente ver bem rápido mesmo. O grito do picadeiro central. Eu sinto falta do Noturno de vez em quando. Inclusive ele não vai estar na animação, né, de X-Men 97, que vai ser lançada agora. Pelo menos ele não vai estar no time principal, né. Ainda uma história aqui com o Homem-Aranha, ó. Participação dele. Um incêndio no céu. Esse cara aqui é chamado de Archon Magnífico. É meio que um bárbaro, né? Basicamente. E aí ele acaba tendo um duelo aqui com os X-Men também. Terra de Sombras, Alvorecer da Morte. Essa já é a terceira parte já dessa história. Bom, finalmente aqui a gente tem um pouquinho mais da Fênix Negra, ó, aparecendo. Uncanny X-Men. Isso na edição 125, ó. Há algo horrível na ilha Muir. E a gente começa a ser reapresentado aqui para Fênix, né? Lembrando que na próxima edição aí a gente tem a edição clássica da partida da Fênix, né? Mais afiado que o Dente de Serpente. Essa é a edição 126 dos X-Men. Estamos chegando no final já. O Poder de Proteus, A Qualidade do Ódio, edição 127. E finalmente temos aqui a última história, se eu não me engano, A Ação do Tigre, que é a edição 128. É o dia que a Terra ficou selvagem. Esse é o complemento ali da edição, basicamente, na capa. Tem bastante participação aqui da Fênix, né, nessas últimas histórias. Ela aparecendo, né? Então aqui temos o fim da história apresentada nessa edição. Aqui temos uma galeria aqui de capas, né? Publicidade de X-Men veiculada nos títulos de setembro de 78. Tá apresentando, né, Chris Claremont, John Byrne e Terry Austin. Aqui nós temos algumas artes originais. Essa daqui por John Byrne e Bob Layton. E artes originais de algumas páginas aqui, ó. Essa dos X-Men 112. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. A arte original em preto e branco, né? Essa daqui é da 113. Olha, a capa deveria ser impressa como uma horda de bárbaros apenas numa cor, como elemento de fundo. Mas isso foi acidentalmente deixado de fora pela gráfica, mostrando Akron com apenas um guerreiro dando-lhe cobertura. Então, na verdade, a capa deveria ter sido essa daqui, ó. Ele com uma seleção de bárbaros lá com ele, mas não foi o que aconteceu. A arte original da página 12 de X-Men 124. E a arte original aqui da X-Men 131, página 8. Bom, aqui tem um estudo de personagem para Kitty Pryde, por John Byrne. Aqui nós temos, em 2010, né, ó, arte de Marvel Masterworks, The Uncanny X-Men volume 3, né, mostrando eles na Terra Selvagem. E é isso, a gente tem umas biografias aqui no final do Chris Claremont e uma do John Byrne, George Paris e assim por diante. É isso, galera. Essa aqui então foi o unboxing aqui dessa edição dos Fabulosos X-Men número 6, volume 6, edição definitiva. Então se você gostou aí, não esquece aí de dar aquela curtida, se inscrever aqui no canal, compartilha aí com a galera, que é bem importante. E a gente se vê aí no próximo vídeo, ok?
Um grande abraço para você e até mais!